Viva, chegou ao Biosfera. No passado dia 6 de maio conhecemos a proposta de lei que pretende impor novas regras à cadeia agroalimentar na Europa. O pacote normativo refugia-se na necessidade de proteger a saúde dos consumidores e torna obrigatório o registro de sementes livres nos catálogos nacional e europeu de variedades. O que muda na rotina dos agricultores, nas hortas e pomares do país, se a atual proposta europeia para uma nova lei das sementes for aprovada? Agricultores e 28 organizações portuguesas contestam, temem pelo fim da biodiversidade agrícola. Neste Biosfera, conheça e aprenda a conservar sementes que se querem livres. O convidado do bilhete de identidade desta semana é a tradescância, ou erva da fortuna, uma espécie invasora bastante agressiva que sobrevive mesmo debaixo de copas de árvore com pouca luz. E ainda os índices sobre qualidade ambiental e as notícias da semana. Muitos são os temas que lhe farão companhia nos minutos que se seguem. Fique com o Biosfera. Portugal é um dos 50 países representados na campanha europeia pelas sementes livres. O movimento cívico alerta para as consequências da indústria das patentes na soberania alimentar e considera que o fim das variedades não registadas destrói a herança genética vegetal dos Estados-membros. Luís Alves é agricultor há 15 anos. Fundou o Cantinho das Aromáticas a pensar na agricultura de proximidade, em modo biológico, como uma forma de estimular quem o visita a ter um pouco deste jardim em casa. Na plantação de pés-mãe, do qual recolhe os pequenos grãos responsáveis por novas plantas, explica-nos porque é um dos subscritores da campanha e petição pelas sementes livres. De acordo com o que eu li no regulamento de 140 e tal páginas, há muitas coisas que vão mudar. Portanto, há muitas mudanças em relação à atual lei, que já de si é bastante restritiva. O que é que ia mudar aqui no Cantinho? Muitas das plantas selvagens de um país, temos muitas plantas aromáticas que são espontâneas e evoluem aqui durante milhares de anos, não estão no Catálogo Nacional de Variedades. E, portanto, muitas destas plantas terão que passar a estar no Catálogo Nacional de Variedades e a assumir uma série de características que as sementes que lá estão têm que assumir também, homogeneidade, pureza varietal, que em muitos casos é muito, muito difícil de conseguir sem investigação, sem uma série de custos associados. E, portanto, eu temo que empresas desta escala, de pequena e média agricultura, possam não conseguir sobreviver ou então tenham que sobreviver à custa de infringirem a lei. Não é? Eu não quero imaginar que de hoje para amanhã eu vou estar aqui a trocar sementes como quem troca outro tipo de substâncias ilícitas. Quer dizer, estás a imaginar o papel que o agricultor pode ter aqui amanhã? Desde 2008 que o projeto legislativo sobre a comercialização de sementes e propagação de plantas gera controvérsia na Europa. Numa das versões anteriores do regulamento, chegou a estar em causa a troca livre de sementes entre camponeses e agricultores. Pretendia-se tornar obrigatório o registro nos catálogos nacionais e comunitários de variedades antigas, raras e de polinização aberta, mesmo que circulassem sem fins comerciais. A contestação repercutiu-se em blogs e redes sociais e motivou a entrega de uma carta aberta ao Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. 28 organizações, representantes da sociedade civil, solicitaram a ratificação da proposta. No documento final entregue este ano no Parlamento Europeu, a Direção-Geral para a Saúde e Consumidores recuou na medida. Excluem-se agora pequenos produtores e empresas com menos de 10 funcionários e com faturação inferior a 2 milhões de euros por ano. Ainda assim, variedades regionais e tradicionais ficam sujeitas a restrições históricas, geográficas e quantitativas. Estas derrogações que foram incluídas no regulamento são uma simples forma de manipulação, como tantas outras às quais estamos sujeitos ultimamente. Porque, na realidade, ao passarmos a responsabilidade da gestão das sementes para um organismo europeu, que terá poder sobre todos os outros, estamos a dá-lo a um organismo que, de facto, fica com muito poder em relação aos outros, é o poder da autonomia e decisão que os países têm.
E essas delegações que aparentemente conquistamos hoje, porque ainda a decisão final ainda está por tomar, amanhã podem ser mudadas a qualquer momento. Se uma variedade vier a assumir importância, como pode ser o caso, por exemplo, de um tomilho, nós temos aqui plantas que ontem não eram nada e hoje são plantas que têm importância económica para o país. Essas plantas têm que passar este registro em prol de quem? A favor de quem? Não é? Quer dizer, é muito importante que o público seja esclarecido antes destas leis serem aprovadas. O que se pretende aqui é, no fundo, aquilo que já está a ser feito nos Estados Unidos, por exemplo, com empresas como a Monsanto, de afunilar a biodiversidade, começar a atribuir propriedade intelectual às plantas, que já existe em muitas variedades de hortícolas. Se as pessoas tiverem acesso à informação, vão verificar que muitas das plantas que nós consumimos hoje em dia, muitas variedades já são propriedade de empresas, deste género de empresas ligadas ao agronegócio. São patenteadas. E, portanto, assistimos, eu tenho medo que esta possa ser uma das piores formas de escravatura que a humanidade alguma vez observou, porque caminhamos no sentido de alguém assumir a propriedade de um bem que é comum neste momento. As plantas que encontramos no Cantinho das Aromáticas resultam de um processo de seleção massal. Ao longo dos anos, Luís escolheu os exemplares mais fortes e aptos para produção, reuniu sementes de qualidade que vão reproduzir-se por várias gerações. Olha, aqui dentro temos algumas sementes que, entretanto, tinha separado para ti. Sementes de coentros, cada quinta, e sementes de algumas plantinhas que o ano passado produzimos e que foram fantásticas para nós, quer visualmente, quer depois também nas infusões. São as diversas variedades de perpétua roxa. Olha, este em roxo. Obrigada. Este em rosa. Este em vermelho. Nós vão dar umas flores lindíssimas. E este em branco. E os coentros, que além de se poderem semear, também se podem cozinhar para comer, não é? Uhum. São fantásticos. Mas para além destes tens aqui muitos mais. Sim, temos muitas. Normalmente guardamos-las neste tipo de embalagens, neste papel craft, que é comprado cá no Porto, numa loja muito velhinha, e guardamos-las depois de serem bem separadas e secas ao sol. Por exemplo, temos aqui uma salsa de 2010, mas que ainda este ano semeamos. Cá está ela, foi produzida cá na quinta, dos nossos pezinhos de salsa. Esta não ocupa muito volume, temos aqui sementes. Tem outro tipo de calibre, por exemplo, estas de loureiro, que são de 2012, são do ano passado, são bastante maiores, estão secas. Os loureiros são muito difíceis de propagar por estacaria, normalmente só os propagamos mesmo por semente. E depois temos aqui, assim, as perpétuas ocupam um volume tão grande. De onde vieram estas? Sim. Estás a ver, 1 quilo de sementes pode custar milhares de euros, como já disse, não é? Estas são produzidas cá e, portanto, nós guardamos-las com o objetivo de propagarmos. Obviamente que também trocamos sementes ou plantas obtidas a partir destas sementes com outras pessoas. Aliás, foi assim que a nossa coleção foi chegando àquilo que é hoje. Muito por troca de sementes, por troca com colecionadores, por viagens que se fizeram livremente na Europa. E ficaste a conhecer. Sim. Numa Europa há 27 que permite que livremente as plantas, ou a maior parte delas, e as suas sementes circulem. E é nesse tipo de Europa que eu gostava de continuar a viver. Francisco Flórido faz as honras da Quinta Pedagógica da Mitra. O projeto da Associação Movimento Terra Solta e da Junta de Freguesia de Campanhã despede-se das culturas de inverno e recebe as sementeiras de verão. Estamos aqui a fazer a preparação de um camalhão. O Vítor e o Fernando estão a preparar aqui o camalhão, em que já tem a base. Depois da base levou composto os castanhos, levou uma camada de verdes e agora uma última camada de terras, a ensinhagem. E aqui pretendemos fazer uma coisa muito gira, que é uma consociação entre o milho e o feijão, que é algo muito antigo que está a desaparecer. Uma senhora ontem no Bolhão, com muito orgulho, disse: tenho um milho que é nosso e que é o milho laranja nacional. Deve ser difícil de encontrar. A senhora tinha 80 e tal anos, eu vi nos olhos dela a dizer-me: é nosso. E como as sementes são livres, estas são duas. Obrigada, okay. Francisco. A consociação vai ser com feijão vaca. Eu não sei se depois vocês conseguem filmar, mas o feijão em si é extremamente bonito.
Desde 28 de janeiro que os portões da Mitra estão abertos. A entrada é livre e a participação bem-vinda. Todos os sábados de manhã, os amigos da Terra Solta ajudam a transformar este recôndito espaço rural, há anos em ruínas, numa horta viva e renovada. Estamos aqui com a Sandra e com a Patrícia. Já viste a sementeira em local definitivo. Hoje também vai decorrer as sementeiras em camas e vamos fazer aqui sementeiras em calvetes. Esta terra é uma terra esterilizada, completamente limpa. Espalha tu, não precisamos todos para fazer a mesma coisa. Também podes experimentar. Posso pedir umas sementes? Pois, já Ora, queres Marília. estar na terra e não te sujar? Umas sementes para ti. É uma em cada. Em cada. Umas sementes para ti. Olha as sementes, anda. E vamos começar aqui a fazer a nossa caixinha de rabanetes. Ou seja, com este trabalho todo, vamos ter pelo menos 448 rabanetes. Esperemos que sim. Rabanetes que, tal como os restantes produtos agrícolas que brotam da horta comunitária, têm como destino instituições de solidariedade social no Grande Porto. Até lá, crescem adaptados às especificidades da região norte. As sementes sempre foi algo que foi partilhado, em que foram sendo melhoradas, em que em cada região, em cada local, existe um genótipo, uma informação genética e um fenótipo, uma adaptação ao local, em que as sementes estão completamente adaptadas. Nem todas estas sementes têm um registro. Há sementes que é da Dona Amélia, da terrinha mais pequena que tu possas imaginar. Efetivamente, isto leva a que as patenteadas continuem e temos uma perda efetiva da informação das não patenteadas. E qual é a grande questão que se levanta aqui? Quem é que tem capacidade para patentear as sementes? Para patentear esta informação, quer em termos laboratoriais, quer em termos logísticos, burocráticos. Não é a Dona Amélia que tem capacidade, não sou eu que tenho capacidade. São então as grandes empresas e os grandes grupos que têm vindo a fazer isto nos últimos 20 anos, de patentear sementes e que vão dominar o mercado. Desde 1998 que é permitido patentear formas de vida na Europa. Esta privatização contraria a prática milenar realizada entre agricultores e hortelãos, que está na origem de milhares de variedades agrícolas. Chegou-me para o Terra Solta, do José Lopes. Sabes que trocamos muito por correio sementes. Tem aqui uma coleção fabulosa de sementes e de variedades de tomate. Nossas, regionais? Sim. Temos aqui até o tomate amarelo, que é um tomate pequenino, o amarelo. E faço muito gosto, já experimentamos aqui, já temos connosco estas varietais. Faço muito gosto em te transmitir. Ok, e eu tenho para ti estas sementes que trouxe do Cantinho das Aromáticas, Perpétua Roxa, que é uma planta medicinal muito boa para a rouquidão, a ofonia e os nossos coentros. Obrigado. E boa partilha. Obrigada. Em Portugal, a maioria dos terrenos agrícolas ainda está nas mãos de pequenos produtores, mas gradualmente substituem-se variedades locais por sementes uniformizadas que a indústria clama serem mais produtivas e também resistentes a pragas. Sei que tenho 17 variedades de abóbora, 52 variedades de tomate. Temos aqui rabanetes, alfaces, feijões e ervilhas. Feijões tenho muitos. Agora não trouxe muitos porque estão semeados. Este, por exemplo, mandaram pelo correio. Isto vem da Inglaterra. É uma ervilha roxa. Uma ervilha de quebrar roxa. Este é um feijão roxo. Foi uma amiga alemã que me ofereceu. Todas estas variedades têm um sabor muito próprio. Claro. Cada uma tem a sua adaptabilidade ao terreno. Portanto, eu agora vou experimentar este. Isto veio da Alemanha. Eu agora vou experimentar. Este veio da Inglaterra. Eu agora vou experimentar este a ver qual é, se adapta bem ao clima aqui do Entre Douro e Minho ou não, não é? Há 30 anos que a Atimati é guardiã de sementes. Começou com a recolha de flores de alface espigadas. Hoje espera conta aos pequenos grãos que conserva em frascos e invólucros herméticos.
por exemplo, o trigo Emmer, este mandaram-me da Suíça, que é o trigo antigo que se semeava na Europa há 6.500 anos. Já ninguém semeia isto hoje em dia, não é? Vem assim em pacotinhos caríssimos. Tenho camute, tenho espelta, não trouxe porque está semeado. Conservar todas estas sementes exige bastante trabalho. Muito trabalho, muito tempo, porque, por exemplo, veja, deste feijão que me deram agora 4 sementes, não é? Eu, para semear isto, não posso comer. Porque eu agora vou semear estas 4, vai-me dar, com sorte, umas 20 vagens, vou escolher os melhores e vou ressemeá-los. Portanto, vou tornar a semear. Quando tiver 100 pés, aí sim já posso começar a comer, guardar e trocar ou oferecer as sementes. Na coleção desta agricultora de Vila de Conde encontramos variedades que escapam aos catálogos oficiais de sementes e que estão praticamente extintos nos campos. Segundo a FAO, Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura, a maioria dos alimentos que os ocidentais comem provém apenas de 12 espécies de plantas e 5 de animais, enquanto existem entre 10.000 a 50.000 espécies comestíveis. Perante tanta oferta, porque são os nossos pratos tão pouco diversificados. Os próprios agricultores, poucos deles conservam as suas sementes. Hoje em dia, muito poucos, porque há os híbridos. O que é que são os híbridos? Ora bem, há os híbridos de polinização aberta. Eu tenho uma variedade de pimento e outra variedade de pimento, semeio junto, cultivo um ao pé do outro, os insetos ou o vento poliniza, cruza e eu crio uma nova variedade de pimento. Perfeito, não há problema nenhum, foi isso que sempre se fez. Depois há os híbridos de polinização fechada, que são os tais F1 e é o tal que aparece depois no pacote. Temos aqui um exemplo, 2 tomates São Marzano, não é? São a mesma variedade? É a mesma variedade, São Marzano, mas depois, eles costumam dizer à frente, mas depois vira-se o pacote e este diz ali híbrido F1. Portanto, destes eu posso semear e recolher sementes, deste não vale a pena. Porque nunca vai produzir, é isso? Ou nem sequer germina. Dou-lhe o caso de uma meloa deliciosa que eu comi uma vez no supermercado e disse, vou já guardar sementes disto. Semeei, a meloa era realmente deliciosa. Semeei, no ano seguinte tive umas meloas enormes, gigantes, muitas, fui a provar se havia um sabão. Deitei tudo fora. Deitei tudo fora. Com isto? Quem é que ganha com isto? As empresas de sementes. No Catálogo Nacional de Variedades encontramos sementes certificadas para comercialização na União Europeia, obedecem a normas de registro e passam por ensaios de distinção, homogeneidade e estabilidade. Cumprem ainda o critério valor agronómico e de utilização para aplicação industrial. Um processo de inscrição caro e moroso que acompanhou a mudança registada na agricultura nos últimos 40 anos. Variedades consideradas não rentáveis foram substituídas por culturas híbridas de cereais, leguminosas e vegetais. Repare, nós só precisamos de normas e de regras porque há chique esperteza. Eu vou fazer uma companhia de sementes e vou lá meter o que me apetecer. A lei das sementes e esta coisa do registro das variedades tem o seu... Eu dou a metade da lei, sim, e a outra metade não. O meu medo com esta lei das sementes é que chega a um ponto, para já ainda é barato registrar a semente, e até se as pessoas forem empresas pequenas, nem pagam. Mas, não tarda nada, começam a pôr cada vez mais caro. Pode chegar a um ponto em que só as grandes empresas multinacionais é que consigam registrar as variedades. Dê continuidade à corrente da diversidade agrícola, reúna um banco de sementes caseiro e alcance maior autonomia nas futuras colheitas. Tomate há várias formas de guardar a semente. Se for para guardarmos só de um ano para o outro, não vamos complicar, porque a forma correta é fermentar as sementes. Come-se o tomate, não é? E antes de comer as sementes... Guardamos-las. Isto geralmente não é feito para um papel, é feito para um coador. Todas estas que têm polpa, não é? Tem polpa úmida, isto. Esta está seca, mas este não, não é? Uhum. Pronto, isto agora punhamos num coador. Pomos a secar. Não se deve secar ao sol. Há muita gente que seca as sementes ao sol. Eu também sequei ao sol durante muitos anos, nunca tive problemas. Ou melhor, em 30 sementes vão germinar 10. Porquê? Porque as sementes estão molhadas, não é? Estive a lavá-las ou saiu agora da planta.
o sol bate nas sementes e o que é que vai fazer? Os fungos vão atacar. Ser guardião é respeitar o compasso de espera da natureza. Esta rama de nabo bola de neve demorou 2 anos até grelar. Basta um pedaço de terra para preservarmos as variedades agrícolas tradicionais. Um gesto que está ao nosso alcance e é livre. Por que não começarmos hoje? O registro obrigatório das sementes de conservação cria entraves à circulação espontânea de variedades tradicionais. Uma troca que mantém viva a memória dos agricultores e que retrata a cultura, os sabores e a paisagem de diferentes regiões do país. Até 2016, o rumo das sementes é incerto. Não deixe votar o património genético português ao esquecimento. Consuma frutas e legumes rústicos. Procure o que ainda se produz de diferente junto dos pequenos produtores e no mercado mais perto de si.